Ok, só um minutinho. Existe um livro nos céus, onde para cada criança é escrito o desejo de Deus. Existe um livro, mães, existe um livro. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Quando eu ainda era substância informe. E nós, mães, temos que conhecer estes segredos. Nós, mães, temos que respeitar isso. Eu quero dizer, mãe, que o teu filho não é teu. Nós cuidamos com todo o amor, mas há mães, porque nós geramos, os filhos saíram de nós. Então nós pensamos que os filhos são nossos. Ai, não toquem no menino. O pai não pode tocar. E às vezes geram sérios problemas após o nascimento. Porque a mãe não dá espaço para o pai ser pai e a mãe acha que o filho só lhe pertence a ela. Não, a mãe é mãe, cuida do seu filho, mas o filho também é do pai, o filho pertence à família de ambos, às famílias, porque casamento implica duas famílias que se casam, o filho, né? Também de alguma forma ele vai entrar dentro da comunidade onde nós pertencemos, né? E o filho de alguma forma ele está dentro desta geração e dentro, né, dos planos e dos propósitos de Deus. Então eu queria te desafiar que a partir deste dia tu pudesses considerar este Salmo 139, onde os teus filhos, onde no livro de Deus os teus filhos, eles já estão marcados para um propósito. Amém? Claro que nós almejamos que os nossos filhos sejam isto, sejam aquilo, patatá, mas por favor, não bloqueies o propósito de Deus na vida dos teus filhos. O propósito de Deus não vem do ambiente natural, não vem das propostas que estão ao nosso redor. O propósito para a vida de cada filho vem exatamente daquilo que já está escrito no livro de Deus a seu favor e para que eles possam realmente contribuir para que assim aconteça. Então, a partir de hoje, vais ter uma responsabilidade de entender e se calhar até desistir de algumas posturas, desistir, né, de alguns desejos. Olha, eu tinha desejo que o meu filho mais velho fosse isto, meu marido também, fosse aquilo, mas no facto, do fundo, quando a gente consultou e quando a gente percebeu, né, o que ele desejava era ser pastor. E ele foi pastor, e ele é pastor. Na altura da decisão, nós vimos-nos confrontados com a desistência da faculdade. Porque o coração dele primariamente ardia pelo ministério. Eu quero dizer, os nossos filhos têm que ser instruídos, sim, têm que ir para a escola, sim. Se for possível, têm que cursar, né? Têm que fazer um curso. Mas fica atenta àquilo que Deus quer em primeira mão para o teu filho. O filho não é teu, nós apenas somos mordomos. Nós temos que devolver, e não só devolver, nós temos que andar, né? Que andar debaixo da vontade do Senhor, mesmo como pais e como mães. Os filhos são chamados desde o ventre da tua mãe. Qual tem sido a palavra? Olha, eu olho para a Verónica, e a Verónica para mim representa, né, a fidelidade do Senhor, e eu sinto muita gratidão, porque quando ela não podia ter filhos, não era, Verónica? O Senhor lhe deu uma filha, que não é tua, está apenas ao teu cuidado, és mordoma, assim como eu sou mordoma dos meus, até uma certa altura, não é? Mas o Senhor dá-nos estas bênçãos para nós cuidarmos. Filhos são chamados desde o ventre da sua mãe. E se calhar tu passaste algumas situações na gravidez, né? Como Rebeca, aquelas duas crianças, a mulher de Isaac, aquelas duas crianças viviam uma briga dentro do ventre da sua mãe. Ela sentia de uma forma física, mas havia já um propósito espiritual sendo estabelecido na vida de Esaú, na vida de Jacó, e esse propósito, porque a mãe guardou a profecia, a mãe guardou e agilizou essa profecia, ela veio realmente, né, a ter dois filhos diferentes, dois filhos com diferentes propósitos, mas hoje nós somos abençoados por essa gestação, pois em Jacó foi dada continuidade às promessas feitas a Abraão. Então tudo isto é muito profundo, mas também, né, é muito interessante. E nós vemos que não apenas Jerusalém é mãe de nações, é mãe que amamenta, é mãe que acalenta, é mãe que consola, mas também lá em Apocalipse Deus mostra e refere que Babilônia é a mãe de todas as prostituições. Então podemos ter uma mãe que cumpre o seu papel corretamente, podemos ter uma mãe que pende para o reino, pende para a eternidade, pende para os princípios da palavra, ou podemos ter uma mãe
não é, conectada ou comparada com a Babilónia, que é a mãe de todas as prostituições, a mãe de todos os vícios, a mãe de toda a calamidade, a mãe que não cuida dos seus filhos, não os prepara até para o espiritual, apenas numa certa parte só está importada, né, a alimentar o carnal, a alimentar aquilo que na verdade é mortal e é perecível. Então nós temos que optar por que mãe escolher. Ou podemos ser, né, mãe tipo Jerusalém, que é a mãe que nos transporta para o eterno, para o espiritual, para o reino, para as coisas de valor, para os sentidos da palavra, para os princípios que norteiam a vida, os princípios de Deus na nossa vida. Ou podemos, né, ainda optar por apenas ser uma mãe carnal, uma mãe, né, uma mãe que, olha, vai ao sabor hoje da cultura, vai ao sabor, e conhecemos mães. Né? Conhecemos mães que não se importam que os seus filhos andem nestas prostituições e se percam nestes caminhos. Estão comigo? É que vocês ficam tão sérias que eu digo assim, meu Deus, o que é que se passa daquele lado? Ok. Mas esta é a realidade. A Bíblia nos apresenta dois tipos de mães. Ou temos uma mãe com Jerusalém, que está conectada com o eterno, conectada com o Messias, conectada, né, com os princípios da palavra, que não abre mão, que vigia pelos seus filhos, né, que os acarinha, que os amamenta, que os tem por perto, que mantém o relacionamento. Ou temos uma mãe que é a Babilónia, que os larga. É o que diz aqui Provérbios. A mãe que larga. A mãe que não se importa. A mãe que acha, ok, olha, a mãe que tem aquela mentalidade, ok, aos 18 anos já são maiores. Não são maiores coisa nenhuma. 18 anos, a Bíblia não nos dá nenhuma idade para haver maioridade. A Bíblia diz que o homem e a mulher, eles se tornam maiores de idade ou têm liberdade para ir fazer vida. Quando vem o casamento, quando o homem casa, deixará o seu pai e sua mãe, e aqui se dá sim a maioridade. A maioridade não é a sociedade que determina. Não é esta geração esquerdista que vai determinar a maioridade para os nossos filhos. Os nossos filhos devem ficar na nossa casa até que se casem, até que venha o príncipe para a nossa princesa, ou até que venha, né, a esposa para o nosso filho. Nós não somos do mundo, nós andamos consoante a palavra. E nós, mães, somos mães até o último dia do nosso suspiro, ou até o último dia do suspiro dos nossos filhos, que é uma coisa antinatura. Então nós temos que andar na palavra. Hoje os Estados Unidos estão numa desgraça imoral, exatamente porque eles também, em alguns países na Europa, aos 18 anos os pais dão um pontapé aos filhos fora de casa e eles vão viver para um outro apartamento, eles vão fazer vida, exatamente porque a sociedade que anda contra a palavra de Deus, ela estabeleceu esse princípio completamente errado de libertinagem. Sabe-se lá o que é que acontece quando a filha à noite fecha a porta de casa, quando ela vive sozinha? Não é porque ela tem um emprego, não é porque ela tem uma profissão, não é porque ela é uma boa aluna, que ela já se pode mover e viver sozinha fora dos princípios da palavra. Foi por causa desses princípios que o filho pródigo foi parar a pocilga. E esta geração está indo no caminho da pocilga, se contaminando, né? Desprezando os valores eternos, desprezando os valores de família, desprezando a casa dos pais. Então estes conceitos têm que estar na nossa mente, no nosso coração. Não somos do mundo, Jesus diz, não somos do mundo, mães, não somos das mães do mundo, nós somos diferentes, nós temos palavra, nós temos princípios sustentados por nós, não, pelo eterno. E eles estão contidos na aliança que ele fez connosco e que nós fizemos com ele. Amém? Luna, não existe maioridade na Bíblia. A mulher só é maior de idade quando vem um homem buscá-la para casamento, para formar família, coisa séria. Porque toda a mulher que fica fora do guarda-chuva do seu pai, da casa dos seus pais. Lembre-se que Satanás tem um contencioso com a mulher desde o Éden, desde Gênesis 3. Qualquer mulher que ela apanha fora da autoridade, e a autoridade, primeiro é a autoridade de Deus, depois é a autoridade da casa dos pais, qualquer mulher que fica fora deste guarda-chuva, ela vai ser perseguida pelo diabo para ser destruída. E a vida vai ficar bem mais complicada. Casamento é proteção para a mulher. Mas a mulher que fica no interim, a mulher não pode ficar sem autoridade. A mulher não pode... Aconteceu algo tão gravoso no Éden, tão grave, que a mulher não pode ficar fora
da proteção da autoridade, primeiro da autoridade do pai, e ela transita da autoridade do pai para a autoridade do marido. Lembrem-se da vossa vida. O que é que aconteceu para vocês não terem autoridade? O que é que aconteceu para vocês terem abandonado a casa dos vossos pais? Sim ou não? A mulher não pode andar sozinha, porque toda a mulher que anda sozinha vira né, alvo de prostituição ou vira alvo de adultério. Estas coisas em Deus são muito sérias. E nós mulheres somos as mulheres que nesta geração está recebendo um entendimento mais alargado. Porquê? Por causa do mover do Espírito Santo, porque a vinda do Messias, a vinda de Yeshua está próxima. E esta geração tem que ser uma geração forte para combater a malignidade, para combater a iniquidade. E iniquidade é nós ficarmos apartados da lei do Senhor. A iniquidade é nós passarmos ao lado dos mandamentos, ao lado dos princípios, ao lado daquilo que nos traz vida e proteção. A minha filha, né? Aquela filha que nós amamos, aquela filha por quem eu amo cada um, todos eles distintamente e todos por igual. Mas, de alguma forma, mas a filha, né, que eu clamei aos céus, orei por todos, mas aquela que me deu, vamos dizer assim, foi um desafio maior. Ela saiu da nossa casa para a casa dela. No dia das núpcias, ela disse: mãe, eu queria te telefonar, porque eu sentia-me tão estranha com o Tito. Eu sentia-me que eu estava a pecar, que eu estava fora do contexto. Porque ela se preservou e nós a preservamos para que pudesse viver as delícias de uma lua de mel não contaminada. Então, mães, nós somos responsáveis, somos guardiãs, de uma certa forma, da vida dos nossos filhos, da vida das nossas filhas. Temos que estar presentes, sim, em todo e qualquer momento. Eu tenho um filho que está no Brasil, mas eu sou uma mãe presente, que me importo com ele. E ele tem que ouvir a minha voz, tem que ouvir a minha palavra. Às vezes, né, nem sempre está assim muito, muito disposto, mas quando a gente tem um tempo a sós, a gente se conversa, a gente se conserta. Então eu quero dizer que aquilo que hoje mais assedia aos nossos filhos, há muitos perigos em torno dos nossos filhos adultos, dos nossos filhos criança, dos nossos netos, amém? Na Bíblia não existe maioridade. Nenhum de nós é maior. Será que nós podemos dizer: Senhor, diga uma coisa, onde é que Deus diz para nós? Nós somos feitos, em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos e filhas. E agora o Senhor diz: não, minha filha, olha, por causa disso, se fosse assim eu já estaria a viver na terceira maioridade. Porque eu já estou na igreja há 57 anos. Não, 57 não, 59. Eu já estaria na terceira maioridade. Aonde é que Deus nos diz: filha, a partir dos 18 anos, de que tu aceitaste Jesus como Senhor e Salvador, olha, filha, vai à tua vida, não é? Porque aí tu entraste já na maioridade. Aonde? Não existe, isso é um conceito humanista, promovido a partir da revolução do amor livre, que aconteceu a partir de 1960, onde as coisas começaram todas a descambar a nível da família, a nível daquilo que era correto, dos valores que uma família poderia passar, não é, para os seus filhos. Então hoje, onde nós vivemos, é um sinal de que Jesus está próximo, esta geração está do fim, está tudo a descambar. Mulher já não quer ser mulher, homem já não quer ser homem, tanto faz quanto fez, cada um faz aquilo que dá na sua gana. Olha, estamos exatamente como Sodoma, como Gomorra, né, como o Egito. Uma sociedade completamente mergulhada no paganismo, na desobediência, na rebeldia, na contrariedade, né, dos princípios da palavra do Deus soberano, do Deus eterno. Os princípios, os mandamentos de Deus, eles continuam vigentes, continuam a ter que, né, ser obedecidos. E nós precisamos de os conhecer. Amém? Então eu quis fazer uma introdução para nós percebermos que há coisas que estão desalinhadas e desajustadas do nosso entendimento. Sim ou não? Estão desajustadas do nosso entendimento. E por isso nós sofremos. E por isso as circunstâncias, elas se viram contra nós. Onde nós não fomos ensinados, nós perigamos. Por isso é que Jesus disse: fazei discípulos sim, mas ensinai-os todas as coisas que eu vos tenho mandado. E todas as coisas estão a lei de Deus para a mulher, para a mãe, para a família, para os nossos filhos. Somos uma geração que é desafiada a fazer discípulos
todos os dias hoje a pregar o Evangelho, mas o pregar o Evangelho significa trazer as vidas do engano para o acerto, da mentira para a verdade, do que está mal, do que está incorreto, para aquilo que está correto e para aquilo que dá vida com Deus. Amém? Mães também são contadas na galeria dos heróis da fé. Glória a Deus, o nosso esforço não é em vão. Amém? Somos contadas, porque olha, nós querendo ser boas mães, às vezes acertando, às vezes, né, fazendo o nosso melhor, mas nem sempre conseguindo. Mas nós temos que ser mães até ao fim. Nós precisamos da ajuda do alto, precisamos da ajuda do Senhor até ao fim. Amém? Mães são contadas na galeria dos heróis da fé, porque não apenas por nós, mas pelos filhos que nós produzimos. Que tipo de filhos? Que tipo? Nós apontamos o dedo à sociedade, apontamos o dedo ao mundo, apontamos o dedo, né? Ai, porque está assim, está assim, está assim. Mas que tipo de filhos estamos nós, hoje, a produzir para a próxima ou para esta geração? Que tipo de filhos é que nós estamos a dar à nossa cidade, ao nosso país? Não é Bolsonaro que tem gerado os filhos todos do Brasil, não. Mas tem que levar com eles como representante da nação. Cada um de nós tem a nossa parte da família, a nossa parte como seres pertencentes a uma nação, como cidadãos. Que filhos nós estamos a gerar para este país onde nós habitamos, para esta Europa, para este Brasil, para onde nós estamos, para esta geração. São filhos que, na verdade, vão frutificar, vão promover ou vão ser um estorvo, vão ser uma pedra, né, no calcanhar da sociedade. Que filhos nós estamos a preparar, mas para que eles realmente possam cumprir o seu papel, quer na família, quer na sociedade, quer no reino, eles precisam de ser instruídos por uma mãe, eles precisam de ser, de vez em quando, levar com aquela varinha, né, com esta amiguinha, como eu já mostrei aqui. Olha, os meus filhos ficavam zangados. Olha, qualquer dia eu vou fazer uma brincadeira, não digam nada, eu vou fazer uma brincadeira, mas eles ficavam zangados quando eu determinava o castigo, mandava-os ir à cozinha buscar a colher de pau, eles apanhavam e depois ainda tinham que devolver a colher de pau. Perguntem lá, né? Aquele stress emocional, mas isso é necessário para eles perceberem, né? O valor da disciplina. E também, né, o erro para não, porque o importante não é espancar, jamais. Não é o espancar, mas é o criar um bloqueio. Dizer assim, ei, não é isso, para. Não é assim. Contrariar o eu, contrariar a carne, contrariar a propensão para o erro, para a malignidade, para a iniquidade, que vem desde bem pequenininho. Olha bem, vejo os meus netos agora que bem nem muitos dias, esperneiam logo. E o outro, o mais pequeno, já diz para mim, não. Já faz assim, com um ano, não. Como se mandasse alguma coisa. Ok. Então, ser mãe é privilégio e ministério dado por Deus. Mulheres, abra o vosso entendimento. Ser mãe é privilégio, mas é ministério. O teu ministério principal não está lá fora. O teu ministério está dentro da tua casa, o primeiro. O que Deus mais ama, o que Deus mais pede de ti. Que adianta andarmos a cuidar dos outros e na nossa casa ter ser uma rebaldaria. Na nossa casa as coisas não funcionarem. Ministério significa serviço. Ministério significa trabalho. Ministério significa empenho. Ministério não é pregar a palavra. Nós pregamos a palavra, dentro do ministério, pregamos a palavra porque servimos. Oramos pelas pessoas porque servimos. Fazemos muita coisa natural e espiritual porque o objetivo é servir. Ministério é serviço. Tirem essa coisinha da cabeça. Eu vou ter o meu ministério. Gente, o teu ministério é do Senhor, não é teu. Tem muita gente aí com 2, 3, 4, 5 cabeças, não é, frustrada porque acha que tem que conseguir o seu ministério. Eu não tenho ministério individual. Eu sirvo o reino. Eu sirvo a minha família. Eu sirvo as nações. Fazendo ministério. Então, o nosso primeiro ministério como mulheres, primeiro é ser esposa, mulher e também ser mãe.
É um ministério, ninguém pode fazer isso por ti. Tem mulheres aqui que têm que voltar para dentro de casa. Fica olhando para o pastor, eu também quero microfone, eu também quero púlpito, eu também quero. Começa por servir a tua família. Aí está o teu primeiro ministério. Lavar a roupa, lavar o banheiro, cozinhar, ir às compras, é ministério de mãe. Estou a trazer paz a alguns corações? Ministério começa em casa. Olha, o primeiro que vai ouvir, que te vai considerar pregadora, que te vai considerar uma mulher cheia do Espírito Santo é o teu filho, é a tua família. É aí que o ministério é estabelecido. Então, a palavra portuguesa, agora vamos, já acabei a introdução, agora vamos entrar no assunto. Amém? A palavra portuguesa, mãe, deriva do latim, que significa, primeiro eles pronunciavam mater. Depois, né, com o desencadear, veio a ser, né, a palavra do português transitou para madre, porque nós somos aqui da Península Ibérica, não é? Temos aqui estes nossos irmãos espanhóis aqui mesmo ao lado, então trazemos muita coisa deles, então a palavra, mas não ficámos por aí. Criámos a língua própria, o português, e essa palavra passou de madre para mãe. A origem é a mesma das palavras comadre, que significa com a mãe, madrasta, que significa segunda mãe, madrinha, que começou por ser um diminutivo de madre e adquiriu depois o significado que hoje tem, alguém que é ajudadora. Mas tudo vem da mãe. No latim, mama significa peito, seio. Por isso é que tem mater, que vem, a origem da palavra mater do latim vem do peito. Segurem lá aí as vossas amiguinhas, vá. As amiguinhas. Mater, mãe vem do peito, de mama. Amém? Vem dessa palavra. Então, mulheres, se tu tens mama, tu vais ser uma mãe, ou já és, ou vais ser uma mãe, que vai mamar nessas maminhas. Então, nós vamos ver, olha, é muito interessante que mãe deu origem à palavra matriz, matrimónio, maternidade, metrópole. Metrópole significa a cidade-mãe, a cidade principal, é ou não é? Ok? Lisboa é a mãe de Portugal. Outras cidades principais, cidade capital, são mãe da nação. Depois, por exemplo, eu vi aqui alguns exemplos rápidos, não é? Em português é mãe, em francês é mamã, em inglês é mom, mum, mother. Toda a palavra mãe, em todas as línguas, ela tem um M. No galego é mãe, italiano é mama, no latim é mamá, no swahili mama, no egípcio mut, no alemão mutter. Como é que é? No alemão. No alemão, Jácia. Como é que se diz mãe? Mama. Mutter ou Mutter Mama. oder Mama. Ok. No espanhol, mamá. No bretão, manca. No sânscrito, mata. Romeno, mamã. No russo, mama. No eslovaco, matka. No hebraico, ima. Então tem um M. Toda a palavra mãe tem um M nas línguas. Porquê? Vou-vos explicar porquê. Olha, só quero trazer isto. Coreano. Em coreano, Oma. Em coreano. Espera lá que eu tinha aqui. Passei por cima. Coreano. Oma, exatamente. Está aqui na minha lista. Ó. Estão a ver que eu fiz aí um estudo bem bonitinho para vocês? Porque eu vos amo. Isto porque os primeiros sons consoantes que o bebê produz a mamar é o M, o P e o B. M, P e o B. Então, quando ele diz mama, não significa mãe. Significa que ele sabe, reconhece que aquilo que ele se alimenta vem daquela mulher. Durante a amamentação, ele produz um sopro nasal semelhante ao ma. Por isso é que normalmente as primeiras palavras, não é, vêm com este som. Mas os bebés de todo o mundo, este primeiro som ma significa comida, antes de significar mãe. Então, para os filhos, nós significamos alimento.
alimento físico, mas para uma mulher de Deus, alimento espiritual. Agora, olha, quando a a minha neta mais nova era pequena, eu chegava à igreja, ela quando me via, ela dizia sempre, Voca, estou com tanta fome. E eu dizia assim, Sara, mas tu achas que eu tenho cara de tacho? Eu não tenho cara de tacho. Mas ela associava, né, Voca, a avó, porque ela passava muitas vezes comigo, ela associava à comida. Então os filhos fazem associações. Eu quero perguntar, qual é a associação que os teus filhos fazem a teu respeito? É uma associação de uma mãe presente ou de uma emprestada? É uma associação de uma mãe que busca a Deus e que elas sabem que na palavra da sua boca estão palavras de vida. Então, assim o som ma foi adotado por todas as línguas para designar mãe. Maternidade, vamos lá. Maternidade é um estado ou a qualidade de ser mãe, o laço que liga a mãe aos filhos, na ação de gerar e colocar uma criança no mundo. É a experiência pessoal de uma mulher em gerar e dar vida à luz o filho, sobre quem recai a responsabilidade de cuidar, criar, disciplinar, discipular, corrigir. Filho é o primeiro discípulo que tu tens, não é o teu marido. Marido não é discípulo, marido é o que está ao lado. Mas filhos são os nossos primeiros discípulos. Portanto, ir fazer discípulos, gerai filho. Olha o meu filho, entrou agora. Bem-vindo, filho. Está aqui. Aquele que levou de vez em quando algumas colheradas de colher de pau. Está aqui, ouvido. Bem-vindo, Nódio. Continuas sendo filho, amado. Beijinho. Então, o instinto maternal, ele não nasce. Deus já colocou a maternidade como uma semente dentro de cada mulher. Cabe à mulher desenvolver, cabe à mulher assumir o papel de mãe, assumir o papel. E como eu já disse, mãe, ela começa desde o início que ela gera um filho. Mesmo aqueles bebés que foram abortados, mesmo aqueles bebés, né, que a mãe nunca pegou, não foram vistos, ela é mãe deles porque eles não desapareceram. Toda a criança abortada está no céu. Está com Deus, não desaparece. Um dia, olha, eu nunca passei por essa dificuldade, por essa dor. Nunca passei. Os filhos que eu pedi ao Senhor foi os filhos que Deus me deu. E eu estou completa, eu me sinto completa, eu me sinto ressarcida, eu me sinto, né, orgulhosa dos meus filhos. Mas há mulheres que perderam filhos, ou fizeram aborto, ou naturalmente. Essas crianças não desaparecem. Não desaparecem, não se eclipsam. Não morrem como um pedaço de placenta de sangue, né, que é deitada à terra. Aliás, esta terra, diz a palavra de Deus, ela está em sofrimento por causa de tanto sangue inocente que tem sido derramado. Hoje o maior holocausto, o maior morticídio se chama aborto, que é contrário à palavra de Deus que nos diz, não matarás, não matarás. E nós estamos sofrendo nesta geração por causa dessa malignidade. Mas existe no céu um lugar onde Deus recolhe essas vidas, porque elas vieram do céu e elas retornaram já para o céu. E um dia nós vamos conhecer esses milhões de milhões. É algo que Deus vai fazer. É da responsabilidade dele, é do plano dele. Nós iremos realmente, né, perceber tudo isto um dia mais tarde. Mas o instinto maternal, ele reside em cada mulher. Maternidade é uma aprendizagem ao longo de um processo de vida pelo qual passa o ser humano, filho gerado. Eu quero vos dizer, olha, eu fui mãe de recém-nascido, aliás, eu sou mãe de recém-nascidos, eu sou mãe de criança, eu sou mãe daqueles que foram adolescentes, daqueles que foram jovens, e hoje sou mãe de adultos. E qualquer dia vou estar, né, na mãe daqueles que já estão a caminhar para uma idade mais avançada. E uma das minhas orações tem sido, Senhor, ensina-me a ser mãe. Eu sei o que é ser mãe de pequeninos, mas eu não sei o que é ser mãe de adultos, onde eles hoje já não dependem de mim, já têm as suas vidas, já têm a sua responsabilidade, são responsáveis pelos seus atos, mas eu continuo sendo mãe. Não é porque eles foram casar, que eles saíram de casa ou que mudaram de país, que eu deixo de ser mãe.
Eu não deixo de ser mãe. Continuo a ser mãe vigilante, mãe presente, mãe que ora, mãe que dá conselho, mãe que procura o melhor dos seus filhos. Mas a questão é aqui que todos nós, na maioria, nós temos já, não, alguns não têm, ainda são pequenininhos, outros até recém-nascidos. Mas esse teu filho vai crescer, esse teu filho vai avançar, né? Esse teu filho vai prosseguir nas várias etapas da vida. Mas o facto é que para nós, mães, porque a maternidade está dentro de nós temos os filhos inculcados no nosso coração, não é, pastora Teresa? É como se eles fossem pequeninos. Olha, para mim parece que os meus estagnaram ali na idade entre os 3 e os 5 anos. Estão ali. Eu não me reporto a eles nessa idade, não ando atrás de eu, não, eu me relaciono como filhos, mas o amor, a importância, o valor, aquela pérola preciosa, ela reside dentro de cada mãe e eles parece que estagnam naquelas idades assim pequenininhos, não é, Jácia? Eles podem saber muita coisa, podem até saber mais do que nós, ter experiência noutras áreas, serem até, pensando eles, mais evoluídos, mas olha, cada filho está dentro de nós. Cada filho está enraizado no nosso coração. E é o que diz o salmista, poderá uma mãe esquecer do seu filho? Poderá uma mãe, algumas esquecem, mas a maioria das mães não esquece o seu filho. E quando o salmista fala o esquecer, é essa memória que está dentro de nós, que não é apagada. Não é o recordar do meu filho visivelmente, ele não está comigo, mas se eu quiser pensar nele, eu vejo. Né? Eu vejo como ele é hoje, mas eu sei, ele dentro de mim, ele está como uma memória viva, porque isso pertence à maternidade e não tem como a gente mudar. É um tesouro que nos acompanha para toda a vida, amém? E que o Senhor nos concedeu. Então, maternidade é algo que nós vamos aprendendo a ser mães. Como eu disse, né, certamente algumas de vocês hoje são mães de adolescentes, outros já são mães de adultos, né, outros têm os filhos perto, outros têm os filhos fora de casa, mas eu sei que é um papel, né, extremamente importante, quer para os nossos filhos, quer para nós próprios, porque a maternidade nos completa. A maternidade nos sacia. A maternidade serve para nós também como uma escola, para nos moldar, para não nos deixar descambulhar. E a maternidade, ela vem completar a vida do casal, pois que o mandamento do Senhor é frutificai e enchei a terra. Então é pela paternidade que nós frutificamos e cumprimos o mandamento de Gênesis. A maternidade vai além da idade, porque ela é guardada e alimentada entre o filho, neste caso, e a mãe, né, pelo instinto de proteção, pelos laços de sangue, que a mãe sente, nutre pelo filho, mesmo que este seja adulto ou que esteja longe da sua mãe. Maternidade é vivida por amor desinteressado que nutre a autoestima do filho através da aceitação e do cuidado. As mães, nós não precisamos andar sempre, né, a vigiar os nossos filhos, muito menos quando eles, a partir de uma certa altura, eles já não nos querem dar a mão, certo? A partir aí dos 10 anos. Oh mãe, os meus diziam, até à escola, até próximo da escola, a gente ainda podia nutrir, né, esse aperto de mão. Mas quando chegava próximo da escola dele, oh mãe, larga lá, larga mãe. Eles não queriam que os colegas vissem, que a professora vissem, né? Faz parte da natureza, faz parte. E depois, há um tempo em que eles voltam novamente, né, para a nossa convivência, para nosso, né, para ficarem mais perto quando começam, já em idade adulta, a perceber muitas coisas. Então, a relação de mãe e filho evolui com o tempo. Nos primeiros anos de vida, a criança tem a mãe como centro, mas depois, na adolescência, ela quer se distanciar para descobrir o seu mundo. Mas ainda que ela precise descobrir o seu mundo, a mãe precisa fazer parte dessa vida desde o princípio até ao fim. Então, para que nós entendamos também o que é disciplina, é necessário ética, pois ética é o conjunto de padrões, princípios, valores históricos e culturais que formam as regras de conduta que norteiam e constroem o comportamento do ser humano como indivíduo, constroem uma família e depois vão construir relacionamentos em grupo e na sociedade. Não precisamos apenas ter um conceito de disciplina, mas antes que venha a disciplina, a gente precisa de entender, perceber quais são os valores éticos, os valores de vida, né, aonde também
nós nos regemos como indivíduos, como sociedade, como, né, viventes neste planeta. Então o nosso tema é disciplina, maternidade e disciplina. Disciplina consiste na aplicação de um conjunto de regras comportamentais para manter uma ordem, para que tudo o que se assume nos rodeia, para que possa alcançar, né, os melhores resultados sem dano para os que estão ao nosso redor. A disciplina é uma forma de ensinar e de guiar. Disciplina não é punição, disciplina é ensino e é linhas mestres para conduzir os nossos filhos para que eles amadureçam e cresçam de uma forma saudável. Ensinamos os nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Olha, aos nossas filhas, nós mães, nós que transportamos maternidade, nós que os amamentamos, nós que os ensinamos, aos nossos filhos, filhas, nós criamos um modelo. Nós criamos um modelo de esposa, nós criamos um modelo de mãe. Mas para os rapazes, para os homens que nós geramos do nosso ventre, nós criamos um modelo, a nossa maternidade vai gerar neles um modelo de esposa e um modelo para as filhas. Então o nosso exemplo é muito importante, porque ele não fica apenas connosco, ele se transporta para outras gerações. E ensinamos os nossos filhos mais pelo exemplo do que por palavras. Há muitas mães que gritam. Olha, isso é como o sino que tine, só prejudica. É como o sino que badala, só prejudica. A nossa ação deve ser uma ação coerente, uma ação equilibrada, uma ação pautada na palavra, uma ação que dá espaço ao nosso filho até para errar na idade de criança porque está aprendendo, para errar na adolescência porque está descobrindo, para errar na juventude porque ainda não sabe tudo, mas para errar também, vamos dizer, ao longo da vida, não digo aqueles erros crassos, mas para assumir que nós somos, é o que diz a palavra, não há um justo nenhum sequer, nós não estamos criando filhos perfeitos que não erram, mas a nossa maternidade tem que estar disponível para perceber que nós não somos o supra-sumos, nós apenas somos ajudadora de um pai que exerce maternidade, ajudadora dos céus que nos dão princípios, amém? Também pela disciplina nós vamos transmitir valores, hábitos positivos e ajustar comportamentos. E nós precisamos de instruir os nossos filhos dos níveis de autoridade dentro da nossa casa. Na nossa casa tem que ter níveis de autoridade. Mães que são mães agora, ou mães que são mães com filhos, não é, já crianças, já adolescentes, vigiem, porque a nossa casa, ela precisa de ter autoridade. A primeira autoridade no lar é a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus, a autoridade da palavra. A autoridade que vem a seguir é a autoridade do pai. A mãe não é a primeira autoridade, é o pai. A seguir ao pai, porque o pai é aquele que foi colocado no lar para ser o cabeça da mulher. Alô? Depois do pai é que vem a mãe. A mãe não tem autoridade máxima sobre os filhos. Não podes calar, não podes repreender o teu marido à frente dos teus filhos, porque isso é desautoridade, quer a autoridade de Deus, quer a autoridade que está sobre ele, quer a autoridade do pai que está sobre os filhos. O filho não é só teu. Alana, o lindo Davis não é só teu. E eu sei que nós somos como as galinhas que a gente quer proteger. Não é que a gente quer, quando o meu marido agarrava nos meus filhos bebés, eu os levantava ao colo, brincava com eles, a forma dele brincar não era a minha forma de brincar era no colo, não é? Com os movimentos mais calmos, mais contidos. Agora, quando o meu marido atirava as crianças ao ar, aquilo parecia que o meu mundo caía. Isto que acontece com toda a gente, amém? Queremos estar por perto para guardar, para defender. E o sentimento que nós provocamos nos pais é que o filho é só nosso. Então, muitas das vezes, eles descartam, dizem, o filho é teu, então fica para lá. Que é uma atitude insensata. Mas até, não só no casamento, mas no cuidar dos filhos, da disciplina, a gente tem que dar espaço para as várias autoridades. Então, temos a autoridade de Deus, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, e depois vem as outras autoridades sequentes. A autoridade do pastor, a autoridade dos professores, a autoridade da lei civil, a autoridade, né, dos
dos que estão. E nós temos que ter isto bem firmado na nossa casa, porque quando não há estas linhas de autoridade, a educação é muito difícil e a criança fica conturbada. Fica conturbada. Então o meu filho, Jonatas, que eu não sei se ele está aí ou se não, ele era muito engraçado. Ele era muito engraçado. Então, ele dizia assim, ele ficava todo com 2, 3 anos, falava ainda não muito bem. Ele dizia, quando o meu pai não está em casa, a minha mãe é que manda. Quando a minha mãe não está em casa, o meu irmão Rubem é que manda. Mas quando o meu irmão não está em casa, quem manda sou eu. E ele estava sozinho, porque na altura ele era o último. Mas ele entendeu os níveis de autoridade. Quando o meu pai está em casa, ele manda. Quando o meu pai não está em casa, manda a mãe. Quando a mãe não está em casa, manda o irmão mais velho. Quando o irmão mais velho não está, mandam os outros. E assim é na vida. Nós temos que viver com padrões, né, com o entendimento, conceito e os limites da autoridade. E olha, eu quero dizer para todos nós que somos ovelhas, nós mulheres temos que estar debaixo da autoridade do marido, sim. Ou do pai, sim. Olha, no Primeiro Testamento existe uma lei para mulheres em que se elas quisessem fazer um voto ao Senhor, um jejum, um voto, fosse aquilo que fosse, elas deveriam estar debaixo da autoridade do pai. Se o pai autorizasse, a mulher estaria livre para fazer o voto. Se o pai não autorizasse, não está livre para fazer o voto. Da mesma forma, as mulheres casadas, se quando elas querem fazer um voto e um jejum, não é porque nós queremos que vamos fazer. Se o marido autorizar, se o marido consentir, se o marido disser o seu amém, nós estamos obrigadas. Nós podemos fazer o voto livremente, mas se o marido não autorizar, nós não estamos autorizadas a fazer esse voto, porque é para proteção. Mulher precisa viver debaixo da autoridade. Nós não temos condições para viver à revelia dos nossos prazeres, à revelia da sociedade, à revelia daquilo que nos permitem, à revelia seja daquilo que for, mas a palavra nos norteia em parâmetros, a palavra nos norteia com mandamentos. Mandamentos são proteção para a nossa vida. E então, se a mulher tiver a certeza e ela for interrompida ou pelo pai ou pelo marido, Deus pedirá contas não à mulher, mas ao pai e ao marido a quem ela estiver sujeita. E nestes níveis de autoridade, hoje o problema da nossa sociedade é que não há níveis de autoridade, não havendo níveis de autoridade estabelecidos, não há respeito. Não há respeito pelo pai, não há respeito pela mãe, não há respeito por professores, não há respeito, né, pelos educadores, não há respeito pelos governantes. Nós não podemos falar dos governantes de qualquer maneira. Nós precisamos respeitar os níveis de autoridade que Deus deu para que tudo vá bem no casamento, na família. Homem não é mulher, mulher não é homem. Não é o homem que tem que estar sujeito à autoridade da esposa, a esposa tem que sujeitar primeiro à autoridade de Deus, estar sujeita à autoridade do marido para que ela possa desenvolver o seu papel. Então, para nós discipularmos os nossos filhos, nós temos que estar debaixo destes níveis de autoridade. Nós estamos sujeitos a este guarda-chuva. Amém. Porque senão nós vamos apanhar pedrada. Amém, minhas irmãs? Amém. Amém. Oh, minha prima. Amém. 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 Amém, apóstolo. Custa. Às vezes a nossa carne não quer. Mas olha o caminho de proteção, porque a Bíblia, o Senhor nos dá mandamentos, os 10 mandamentos continuam em vigor. Essa história da graça, vivemos pela graça, é uma desgraça. Porque as pessoas perderam parâmetros. Cada um faz o que quer, estamos como no tempo de Juízes. Cada um fazia o que queria, Israel apanhava, Israel era atacado pelo inimigo e as nossas famílias estão sendo atacadas por grandes inimigos, o nosso casamento é atacado por inimigo, porque muita gente está fazendo o que quer sem conhecimento da palavra. Então, para nós discipularmos com a inteireza, discipularmos com a legalidade os nossos filhos, nós temos que estar debaixo destes parâmetros. Nós temos que respeitar estes parâmetros de autoridade. Deus, marido, esposa, filhos, pastor. Pastor é autoridade, sim. E olha, quero dizer uma coisa, quando há assuntos na vida da ovelha que ela já nem respeita o pastor, ela vai diretamente para a autoridade de Deus. Quando uma mulher não respeita a Deus, não respeita o marido, não respeita o pastor, quando ela vai desenfreada, quando ela anda obstinada nas suas ideias e nas suas vontades, ela vai entrar diretamente na autoridade de Deus. E era o que Davi dizia: ai de mim se cair nas mãos do Deus vivo. Então, quando nós não respeitamos a autoridade, há consequências. E nós nos tornamos na educação dos nossos filhos como sino que badala, mas nós não vemos resultados. E produzimos filhos libertinos, produzimos
filhos, muitas vezes respeitosos, porque nós próprios como mães não estamos cumprindo princípios de autoridade. A autoridade não é porque nós temos autoridade, mas é porque Deus nos confiou essa autoridade. A autoridade que eu tenho, que exerci, né? E a sombra dessa autoridade que eu exerço de alguma forma, não tão direta, mas sobre os meus filhos, ou a influência, é porque Deus me deu. Foi Deus que me deu eles para mim. Os filhos não são meus. Um dia eu vou estar diante do trono, diante do Cordeiro. Eu vou chegar àquela sala de avaliação, não para condenação de salvação, mas eu vou prestar contas como mãe, eu vou prestar contas como esposa, eu vou prestar contas como todos os papéis que eu tenho, que Deus me deu o privilégio de desempenhar. Eu vou prestar contas como pastora, como apóstola, como amiga, eu vou prestar contas diante do Cordeiro. De tudo aquilo que Ele me confiou, da forma como eu geri, ainda que Deus não exija de mim perfeição, porque Ele sabe que eu não sou perfeita. Mas o Senhor sabe, né, o quanto eu desejo obedecer à palavra, quanto eu vigio, para que essa palavra possa mesmo premiar, possa me condicionar, possa me direcionar na minha vida. A Bíblia diz, o salmista diz, o rei Davi diz, a tua palavra ela é boa, ela é agradável, ela é como mel. Minhas queridas mães, o nosso papel não é fardo, o nosso papel tem que ser agradável, prazeroso, privilégio, às vezes é um bocadinho mais duro, mas nós temos ferramentas para poder vencer. Amém? Então, a disciplina é a aplicação de um conjunto de regras. A disciplina é uma forma de ensinar e guiar, ensinando os nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Se o teu filho te vir orar, um dia ele vai despertar para a oração. Se o teu filho te vir estudar a palavra, ele vai entender que aquele é um livro diferente, um livro especial. Se o teu filho te vir ser obediente, sujeito ao teu marido, ele vai saber o que é o princípio de sujeição e ele vai se submeter às autoridades. As mães somos aquelas, né, que por inerência passa mais tempo com os filhos. Ele vai aprender o que é disciplina para disciplinar os seus filhos. Muita coisa eles absorvem de nós e eles aprendem connosco. A relação entre mãe e filhos, mais do que uma recompensa, é um prazer prepará-los para a vida. Olha, nós hoje estamos, né, pegamos uma criança, cuidamos de uma criança, ajudamos o adolescente, orientamos, mas nós estamos preparando aquele ser para a vida. Nós estamos semeando num território que vai brotar como marido, como profissional, como pai, né, como ministro da palavra. A igreja começa em casa. A igreja começa em casa. Os teus filhos não vão correr lá para fora se eles dentro de casa eles tiverem uma fonte da presença de Deus. Ainda que eles às vezes fiquem controlados, né, e as coisas a gente tem que ajustar e ajudar a chegar àquele ponto certo. Estamos sempre presentes para poder orientar, mas eles reconhecem. Olha, um dia o meu filho, ele tinha 3 anos, o mais velho, Rubem, e ele estava no infantário, estava há pouco tempo no infantário. E houve uma dada altura em que fizeram uns trabalhos manuais, alguns, eles fizeram uns trabalhos manuais e houve uma criança qualquer que passou a cartolina com cola em cima do cabelo dele. E ele ficou com o cabelo cheio de cola, mas cola daquela cola dura, rija. E a educadora ficou muito aflita, né? Como é que iria tirar aquela cola, porque não tinha como pelo menos ali. E o Rubem disse assim à educadora, olha, telefona à minha mãe, porque ela ora e a cola sai. Isto quer dizer alguma coisa. Ou seja, a minha mãe, porque ela ora, ela vai chamar Yeshua, vai chamar Jesus, e ele tem o poder da cura, ele tem o poder da resolução, porque ela está perto dele. Amém? A disciplina permite estabelecer um equilíbrio moral com o qual recompensamos o que está certo e punimos o que está errado. No entanto, devemos ter em mente que nunca devemos estabelecer com uma conduta de autoridade hostil e incompreensiva. A criança tem que saber porque é que ela vai ser castigada, porque já o castigo não deve ser dado logo em primeira mão, pronto, a primeira vez que errou, toma. Porque ela não sabe tudo. Mas quando ela é persistente, teimosa, e todos nós somos persistentes, todos nós somos teimosos, todos queremos fazer o que não devemos, aí então ela tem que ser corrigida. Disciplina é correção. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas.
A disciplina sem sonhos produz... Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, mas a disciplina sem sonhos produz pessoas autónomas que só sabem obedecer a ordens. Então, tudo no seu devido lugar. Não podemos frustrar os nossos filhos com uma disciplina rígida, né? A ponto de quebrar, de destruir o seu valor, os seus sonhos, até às vezes a sua reverência. A sua reverência. Crianças precisam de limites para se tornarem adultos equilibrados. Sem disciplina, elas são como um barco sem leme. O barco sem leme, com o tempo, perde o rumo e até mesmo não tem como cumprir a sua missão. Então, nós precisamos entender a disciplina é necessária, sim. A Bíblia diz para nós corrigirmos, olha, Hebreus 12, vamos lá rapidinho, Hebreus 12, o que é que Deus fala? Não é propriamente ou diretamente o nosso papel como pais, mas o próprio Deus, ele estabelece parâmetros para a disciplina. Parâmetros para a disciplina. Hebreus, capítulo 12. E há momentos em que Deus tem que nos disciplinar ainda. Mesmo como mães, mesmo como pais, mesmo como pastores, mesmo como ovelhas, mesmo como apóstola. É quando nós precisamos de uma disciplina mais, às vezes, mais rija. Não fazemos certas coisas, mas às vezes temos posturas, às vezes cometemos erros, né? Que Deus diz, basta, chega, daqui não vai passar. Então, em Hebreus 12, o Senhor diz, no versículo 5, ele aflora exatamente esta questão. Está esquecidos da exortação que, como filhos, né, está na vossa direção. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseveramos. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Então, quem é filho, Deus corrige. Quem é filho, o pai e a mãe corrigem. Correção é necessária para todos nós, para que possamos acertar, possamos fazer o que é correto, possamos fugir do erro e possamos, não ter que cair na calamidade. Quando se disciplina, há quem... Então, a disciplina é uma ferramenta orientadora e forjadora de caráter, corrige tendências e comportamentos, estabelece pequenas tarefas. Depois de uma disciplina, a gente não pode ser, ok, vou-te punir, vais apanhar porque vais apanhar. Não, mas a gente tem que levar a criança ao acerto. O filho não é assim, mas é assim. Não é por ali, mas é por aqui. Temos que dar um rumo. Nunca podemos disciplinar, no nosso descontrole, no nosso desvario. Se não consegues entender o que é que se passou, para e busca a Deus. Para e busca a Deus. Não entres logo com a vara, não entres logo numa disciplina desenfreada. Para, tenta compreender, tenta recolher, entender os quês e os porquês. Busca a Deus para que assim aconteça. Disciplina permite colocar no lugar do outro. Então nós temos que amar como a nós mesmos. Olha, nós agora vendo os nossos filhos a partir de uma juventude, uma idade adulta, será que nós também não cometemos os nossos erros quando éramos jovens? Não fizemos. Olha, eu às vezes fico assim caído. Quando os meus filhos pregam, eles resolvem, abrir assim o leque das confidências. Esta nem a minha mãe sabe. Eu digo, mas como é que a criatura viveu comigo tantos anos debaixo do mesmo teto e eu não sei tudo? Será que os nossos pais souberam tudo a nosso respeito? Não souberam tudo, os nossos filhos não nos contaram tudo, os nossos netos não contarão tudo, cabe a nós fazer a nossa parte e o nosso melhor. Amém? Amém. Como a ti mesmo, lembrem-se como é que nós éramos, porque às vezes eles estão repetindo até comportamentos nossos, às vezes eles estão até trazendo aquelas mazelas familiares. Então nós temos que estudar os comportamentos e cada criança tem uma personalidade diferente, tem formas de agir diferentes, um não é igual ao outro, nenhum dos meus filhos é igual. Portanto, eu não posso ter uma abordagem que tenho para um, ok, castiguei este por aqui, então vou castigar o outro da mesma maneira. Não, cada filho tem o seu temperamento, a sua personalidade. Há uns que recebem bem a disciplina,
Mas há outros que não recebem bem, são mais resistentes. Então aquele que é mais resistente eu vou espancar porque ele tem que ser igual ao outro. Não. E às vezes, principalmente quando eles são bebés, tem a ver com nós distrairmos, tirarmos o foco errado. O foco da atenção errada que os faz errar. Mas ainda assim, por isso nós temos que estar atentos, por isso nós temos que estar vigilantes, por isso nós temos que sempre perceber, né, qual é o caminho que eles estão a seguir, o que é que está a passar. E quem diz disciplina com filhos, também às vezes disciplina a nível do discipulado. A disciplina deve ser aplicada quando percebemos que a ação foi não intencional ou não foi premeditada. Às vezes a criança faz uma coisa sem querer. Tem que ser corrigida na palavra. Não é logo na vergasta. Amém? Na conversa. E a criança deve saber o porquê que ela vai ser castigada. O porquê que ela vai ter que apanhar. O porquê conversem primeiro. Porque um dia desse filho, porque os filhos malhadiços, eles tornam-se desobedientes. Amém? Há uma parte para a conversa e há uma parte para a colher de pau. Há tempo para tudo e lugar para tudo. Amém? Se o erro afetar os outros, deve exigir-se um pedido de perdão e uma mudança de atitude. Não é apenas, ok, agora vou disciplinar, eu vou carregar, né? E depois deixa para lá. Não. Há um processo. Reconhecimento do erro, aceitação do erro, correção do erro, mas conduzido a uma nova atitude. E precisa aprender a pedir perdão. Se a criança vir perdão em casa, ela vai aprender a pedir perdão. E passo aqui uma ressalva para nós, mães. Nós não somos as super. Há momentos em que nós precisamos pedir perdão aos nossos filhos. Há momentos em que nós precisamos baixar a guarda e dizer, filho, perdoa-me, eu não percebi. Filho, perdoa-me, eu fui injusta. Filho, perdoa-me. Quando o meu filho mais velho saiu de casa, eu tive uma conversa com ele e eu me sentei com ele e eu pedi perdão por todas as minhas faltas como mãe. Pontualmente, de vez em quando lá pedia, mas naquele dia eu chorei com ele. Eu disse, filho, não quero que tu saias de casa, nem com mágoa, nem com alguma pendência, né? Com o outro não fiz porque ele estava longe, já não estava junto de nós, mas é necessário nós termos este entendimento. Todos nós somos falhos, temos papéis diferentes, sim, filho é filho, mãe é mãe, mas mãe também falha e mãe precisa do perdão do filho precisa do perdão da mãe, ambos precisamos do perdão de Deus. Amém? Quando se disciplina, há que ter em conta a idade. Não deixe que ninguém substitua o seu papel de mãe educadora do seu filho. Eu quero dizer que mãe não é amiga. Mãe não é amiga. Ai, a minha melhor amiga é a minha mãe, eu sou a melhor amiga do meu filho. Engano. Engano crasso. Mãe é mãe. Amiga é outra coisa. Amiga é uma pessoa externa à família. Ainda que o filho ou a filha amem muito a mãe, ainda que se deem bem, mãe é mãe. Tem um papel exclusivo, intransmissível. E hoje tem muita gente, né, e há muita gente que ficou, vamos dizer assim, que sofreu as consequências, porque foram educados pela tia, foram levados para a casa da prima, foram educados noutro contexto fora da mãe, até filhos coitadinhos sem querer foram feitos órfãos, né, mas isso pelas circunstâncias da vida. Mas há pais que não preservam a vida, a maternidade dos seus filhos. Outros são educados pelas babás, o que é um absurdo. Mãe é mãe, babá é babá, empregada é empregada, nada tem a ver com nada. Empregada não discipula nem disciplina o filho, ajuda nas tarefas de casa. Vigia quando a mãe não estiver perto. Eu, como avó, eu não posso disciplinar os meus netos. Eu não posso cumprir ou tentar substituir o papel da mãe e do pai, não posso. Exatamente. Se os pais e a mãe estiverem presentes, eu não me meto. Eu apenas sou avó. Se eles não estiverem presentes, o caso é comigo, porque eu estou na hora responsável por eles. E eu tenho que vigiar as atitudes. Amém? Amém. Pai é pai, mãe é mãe, avós são avós, cada um tem o seu papel e ninguém tem que se trocar no seu papel. Porque neto ama a avó como neto, filho ama a mãe como mãe, filho ama o pai como pai. São amores diferenciados.
Nem temos que brigar por causa de amores. A mulher não tem que brigar porque o marido ama a sua mãe. A mãe jamais será esposa do marido, nem a esposa jamais será mãe do marido. Não nos troquemos. Tem muita gente a sofrer dores desnecessárias. Então, mãe não é amiga. Mãe é mãe. E não há outra palavra para mãe. E não troquem a mãe. Não troquem a mãe, porque mãe há só uma. A tua é mais nenhuma. Que outras pessoas às vezes fazem temporariamente papel de mãe, acontece. Mas nós precisamos, como mulheres de Deus, que querem ter uma maternidade mais forjada, mais orientada na palavra, mais precisa, para não termos tantas dores, nós temos que exercer o nosso papel como mães por completo. Por completo. Então, até aos 2 anos, a criança, ela vai desenvolver se desenvolve o estilo de vida para a criança, com a rotina. O meu neto